Paz do Senhor, gente. Aqui quem fala é o Juan, com vocês mais uma semana aí. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Sansão. Antes de tudo, já quero lembrar vocês novamente, né? Higienizem sempre suas mãos, evitem o contato com os olhos, com o nariz e com a boca. E vamos estar passando por essa aí, que futuramente nós possamos estar com as nossas aulas presenciais novamente. Como eu já havia dito, a aula de hoje nós falaremos um pouco sobre Sansão. Lembrando que neste trimestre estamos falando sobre o relacionamento familiar. E nesta questão de Sansão é o relacionamento dele com seus pais. Já o versículo-chave, né? Peço que vocês abram em Efésios, capítulo 6, no versículo de número 1, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então aqui a gente já vê no versículo-chave que fala sobre obediência. Fiquem com esse versículo em mente, que vão meditando no decorrer da aula. A introdução, da nossa aula, ela vai nos dizer que nós vamos falar sobre Sansão, seus atos e o pecado de Sansão, a falha de Sansão. A gente vai ver que a história dele acontece no período de Juízes, onde após a morte de Josué e ter levado o povo de Deus para a sua terra, não houve ninguém para governar o povo de Deus. Então Deus ele levantava juízes, pessoas preparadas para julgar e coordenar o povo militarmente. E a gente vai achar algo interessante nesse contexto de Juízes, que é o ciclo de Juízes, o que acontece neste livro de Juízes. Nesse período, acontece basicamente assim. Primeiramente, o povo ele peca, ou o povo ele falha com Deus. E nessa falha com Deus tem uma consequência. O povo ele sofre, começa a sofrer opressão de outros povos. Começam a perder batalhas e serem oprimidos por outros povos. Após serem oprimidos, sabe o que acontece com esse povo? Esse povo começa a clamar a Deus, começa a buscar ao Senhor. Nessa busca, Deus responde de uma forma. E qual é essa forma, Juan? É ele levantando pessoas para salvar o povo dessa opressão. Então, Deus levanta uma pessoa, essa pessoa ela livra esse povo da opressão e esse povo está próspero novamente. E logo em seguida o povo peca novamente. E fica nesse ciclo esse livro inteiro. O povo peca, o povo sofre, o povo clama e depois vem um libertador. E no caso de hoje estaremos falando sobre Sansão e ele está contido neste contexto. Sansão, primeiramente vamos ver o significado do nome dele. Significa pequeno sol, solzinho ou ensolarado. A gente já vê um propósito para a vida de Sansão, que é trazer o brilho, trazer a luz. Pois o povo de Deus ali naquele momento estava sofrendo opressão contra o povo filisteu. O povo filisteu estava dominando o povo de Deus. E nasce Sansão com o significado de solzinho ou pequeno sol, com o objetivo de iluminar o povo, de trazer novamente o seu povo à redenção, trazer o povo à vontade de Deus. A gente vai ver aqui, na aula de hoje, 3 pontos principais. O voto do nazireado, o qual Sansão era participante. Nós vamos ver os atos de Sansão. Eu separei aqui pelo menos 3 feitos de Sansão, muito interessantes. E o pecado, a falha de Sansão. Primeiramente, vamos entender o voto do nazireado. A gente vai ver em Números, capítulo 6. Se você quiser entender melhor, Números, capítulo 6, do versículo número 1 ao verso de número 21. A palavra nazireado vem do hebraico nazir, que significa separado. Separado para quem? Sim, para Deus. Então, o nazireu era alguém separado para Deus, alguém consagrado ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E Sansão, ele era participante deste voto de nazireado. Logo, quando seus pais estavam tentando ter filhos, mas sua mãe era estéril, vem um anjo e fala à sua mãe para que ela iria ter um filho. E o anjo fala que ele será um nazireu de Deus, será separado para Deus. E o que esse nazireu faz? O nazireu ele cumpre pelo menos 3 obrigações. A primeira obrigação de um nazireu é abster-se
de bebidas, não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. A gente vai ver que a Bíblia já nos fala em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Logo aqui em Efésios a gente vai entender que o vinho ou a embriaguez é o oposto de estar cheio do Espírito. A embriaguez nos leva à desordem, à indecência, à falta de consciência. Já ser cheio do Espírito nos deixa mais conscientes, nos deixa sóbrios, nos deixa com domínio próprio, nos deixa mais pacientes. Então a Bíblia já nos traz um relato que nós devemos andar sóbrios, conscientes, ter domínio próprio. Primeira questão do voto do Nazireu é não se embriagar. Outra segunda obrigação de um Nazireu era não cortar os seus cabelos. É uma simbologia, em obediência e humilhação perante ao Senhor. É um sinal de humildade perante ao Senhor. Alguém que está seguindo um propósito, tem algo a obedecer. Então, não cortar os cabelos também era uma obrigação de Nazireu. A terceira obrigação era evitar o contato com os mortos. Isso já nos traz uma referência mais espiritual, onde nós devemos deixar o nosso velho eu no passado e viver novas coisas. Por isso que um nazireu não poderia tocar em mortos. Deveria ser essa relação entre deixar o velho eu morto no passado. Pois a gente vai ver que a Bíblia nos fala que quando estamos em Cristo, tudo se faz novo. Então essas eram as 3 obrigações de um nazireu. O nazireu, alguém separado por Deus, ele não deveria beber ou se embriagar. Ele também não deveria cortar o seu cabelo e evitar o contato com os mortos. E Sansão, como participante desse voto de Nazireu, ele deveria aprender isso e aplicar isso em sua vida. E a gente vê que aqui são princípios de um cristão, Deus formando o princípio do cristão, onde ele tem que ser consciente, ele deve ser sóbrio, deve ter domínio próprio, onde o cristão deve se humilhar perante o Senhor, o cristão ele deve ser obediente ao Senhor e deixar o seu velho eu no passado. O segundo tópico da aula de hoje são os atos de Sansão. A gente vai ler um pouco aqui, vai ver um pouco sobre a história de Sansão. A gente vai achar que é coisa de filme, mas não. É algo que está na Bíblia, é algo que realmente aconteceu. O primeiro ato de Sansão se encontra em Juízes, capítulo 14, versículos de números 5 e 6. No momento em que um leão vai atacá-lo, ele segura na boca do leão e rasga o leão no meio. E a Bíblia relata que é como se ele tivesse rasgado um cabrito, é como se o leão fosse um cabrito. A gente vê aqui a coragem, a força de Sansão. Um outro ato que eu separei para vocês é que Sansão ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Sabe o que é uma queixada de um jumento? É isso daqui que está na imagem. Isso é a queixada de um jumento. Então, Sansão ele pegou isso e matou 1000 homens com essa queixada. A gente novamente vê a coragem e a força que Sansão tinha. E um terceiro ato de Sansão que eu separei para vocês aqui foi um momento em que ele tacou fogo na seara dos filisteus. Quando você vê uma das irmãzinhas da igreja falando fogo na seara dos filisteus, é por conta da passagem de Sansão, onde ele pegou raposas e tacou fogo no rabo dessas raposas e soltou na seara, no lugar de plantação dos filisteus. E aquele lugar foi incendiado e os filisteus não teriam mais mantimento. E nesses 3 atos de Sansão a gente vê a coragem, a gente vê a ousadia, a força e a presença do Espírito Santo. Porque nesses atos de Sansão a gente vai ver que a Bíblia ela relata claramente que Deus encheu Sansão com seu espírito. Então Sansão estava cheio da presença de Deus. E a presença de Deus nos deixa mais corajosos, com mais força, mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas. Então esses são os 3 atos que se encontram em Juízes capítulo 14, 5 e 6, Juízes 15, 15 e Juízes 15, 4 e 5. Se você quiser ler um pouco mais sobre essa história, parece um filme de ação, leiam esses versículos. E o terceiro tópico da aula é a questão do pecado de Sansão. A gente vai ver que Sansão ele era muito entregue às suas paixões, principalmente as paixões com mulheres. E o problema não é se
se entregar, o problema é ele revelar os seus segredos e ser traído pelas mulheres. O problema era ele confiar na pessoa errada, se deixar levar pelo coração e esquecer a sua mente. Sansão, ele revelava os seus segredos, como eu havia dito. A gente vai ver que no caso de Sansão e Dalila, ele revelou o seu mais íntimo segredo, que era da onde vinha a sua força. Ele falou para Dalila que a sua força vinha do seu cabelo. E Dalila traiu ele contando para seus inimigos. Seus inimigos prenderam a Sansão, eles amarraram ele, tiraram-lhe os olhos e cortaram os cabelos de Sansão, deixando Sansão inato para fazer alguma coisa. Logo a gente vê uma falha de Sansão em revelar a sua intimidade, revelar o seu segredo mais íntimo para uma pessoa que ele não deveria confiar. A gente vai ver que é até meio irônico, né, que é arrancado de Sansão os olhos. Ele foi levado pelos olhos, ele foi atraído pelos seus próprios olhos. E não só atraído, como ele foi traído pelos seus próprios olhos, confiando em quem ele não deveria. A gente vê uma ironia aqui nesse acontecimento. E Juan, para concluir, o que a gente pode aprender com isso? A gente vai ver que a história de Sansão é algo muito irônico. Muitas pessoas falam que ele era uma pessoa muito falha, muitos focam apenas no pecado dele, ou no erro dele. Mas a gente vai ver que em Hebreus 11, Sansão ele é considerado um dos heróis da fé. Porque no final da sua vida, ele pediu ao Senhor, clamou ao Senhor para que ele pudesse ter forças novamente. E nesse ato que ele segurou as duas pilastras, ele estava preso, né, pelos filisteus, envergonhado pelos filisteus, derrubou as duas pilastras onde ele estava, e a Bíblia relata que ele matou mais homens ali naquele momento do que em sua vida toda. Então a gente vai ver que Sansão ele é considerado na Bíblia um herói da fé, pois ele tinha fé em Deus. Aqui uma reflexão para nós é que a gente vê a relação entre um homem de Deus e o pecado. Paulo ele vai falar que é uma luta espiritual que tem dentro de nós. É a relação a luta entre a carne e o espírito. E muitas vezes nós não sabemos nos lidar com isso. E muitas vezes nós também julgamos pessoas dessa maneira. Aqui eu estou trazendo para vocês uma visão mais externa dessa história. Vendo Sansão, não vamos tratar somente a questão da falha dele. Vou trazer uma história para vocês bem interessante. Certa feita na escola, eu era um aluno que sempre tirava notas altas. E certa feita eu tirei uma nota baixa. E fiquei com muita vergonha disso, né? De ter tirado uma nota baixa e muitas pessoas terem tirado notas altas. Mas no final do meu ensino médio, né? Eu olhei para o lado e na formatura todos estavam lá. Aqueles que tiraram notas baixas, aqueles que tiraram notas regulares e aqueles que tiraram notas altas. No final todo mundo estava formado. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que cada um tem o seu nível. Cada um tem a sua relação com Deus. Cada um sabe o que tem no seu interior. E nós não devemos julgar as pessoas. Devemos entender e tentar ajudar essas pessoas. Essa questão da nota, a gente pode ver a relação com o céu. Nunca sabemos quem vai ou quem não vai para o céu. Mas que Deus instaurou aqui na terra a sua vontade. E nós devemos cumprir a vontade de Deus. E no final, as pessoas que cumprirem a vontade de Deus, elas estarão no céu. A Bíblia vai falar um pouco sobre galardão, mas já é outra história, para uma próxima aula. Mas no final todos nós estaremos formados. No caso, estaremos no céu, só cumprindo a vontade de Deus. Então, levem para si essa aula de hoje. Aprendemos um pouco sobre Sansão, sobre a história da vida dele, sobre o voto de Nazireu. E tenham uma reflexão sobre a história de Sansão. Obrigado, gente. Até a próxima semana, hein?